Fala pessoal, tudo bem? Graça e paz de Jesus. Estamos dando continuidade aqui na leitura do nosso livro, O Evangelho de Jesus Cristo, de Paul Washer. E hoje nós já estamos seguindo para o final dele, mas nós vamos falar sobre um assunto bem legal, bem importante. E eu queria que você ficasse comigo e meditasse sobre isso. E a pergunta que eu quero fazer para você antes de começar é: você tem certeza da sua salvação? E é um tema bem polêmico, né? Então, aqui a gente está falando, o livro fala sobre a segurança da salvação. E nós estamos na página 24 do livro. Então, falta poucas páginas, é um livro de 32 páginas, né? Então já está no finalzinho aqui já dele. Então, que a gente possa crescer aí, conhecer um pouco mais de Deus, da sua vontade para as nossas vidas. E eu vou compartilhar aqui com você a página para a gente ler junto. Vamos lá? Jesus advertiu que nem todos os que afirmam ser cristãos, ou mesmo o que confessam como Senhor, entrarão no reino dos céus. E aí nós vamos ter que parar aqui um pouquinho e dar uma lida em Mateus 7, 21, para a gente entender aqui. Eu estou com a Bíblia aberta aqui, né? Eu quero ler com você. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esse texto ele é bem forte, ele mexe muito comigo. E eu acredito que muitos que dizem Senhor, Senhor, como diz a palavra, que não faltam culto, que estão sempre servindo, que são dizimistas fiéis, não verão o Senhor. Bom, vivemos um tempo onde muitos estão realmente vivendo um ativismo religioso. Não falta um culto, são, como eu disse, dizimistas fiéis, estão ali inseridos, e como o próprio Senhor Jesus disse, muitos vão profetizar em seu nome, muitos vão expulsar demônios, mas ele diz, afastem-se de mim, eu nunca conheci vocês. E o que eu quero dizer para vocês é que isso me pega um pouco porque o Senhor ele quer de cada um de nós intimidade, que nós sejamos íntimos do Senhor e que nós viemos nos afastar do que é mal perante os olhos do Senhor. Porque ele diz, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, que a gente não venha praticar o mal, que a gente venha praticar o bem. Porque o Senhor ele vem nos ensinando, desde o primeiro vídeo aqui, que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar, que nós devemos deixar o Senhor nos transformar e ser praticantes, né? Operosos praticantes daquilo que nós estamos aprendendo a despeito do Senhor. E aqui o livro diz que no dia do juízo muitos ficarão horrorizados ao saber que foram enganados e que Cristo nunca os conheceu. Esse fato inquietante nos leva a uma questão muito importante. Como podemos saber que realmente cremos e que temos a vida eterna? É uma boa pergunta aqui, né? E é uma pergunta que muitas pessoas têm. E aí, os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo são conhecidos pelos seus frutos. Eu costumo sempre dizer, como está escrito aqui, você conhece a árvore pelo fruto. Tá? Não tem como alguém dar frutos bons se só pratica maldade. Não tem como, irmãos. Em outras palavras, existem evidências observáveis da fé. A salvação não é um resultado de obras, mas as obras são a evidência da salvação. Olha que interessante. Tiago escreve, mostra-me a tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé sem obras é morta, diz Tiago 2, do 18 ao 26. A salvação é uma obra sobrenatural de recriação de Deus através do Espírito Santo no coração humano. Por essa razão, escreve o apóstolo Paulo, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Se realmente cremos em Cristo, então realmente somos novas criaturas, com novos desejos que nos levam a querer conhecer a Deus e a agradá-lo. E aqui é o ponto.
Nós buscamos viver uma vida para conhecer a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Daquilo que prende você, do pecado. Então você vai ser liberto disso e você vai viver uma vida inteira para agradar a Deus. Claro, você pode cair no meio do caminho, você pode pecar, mas você vai buscar agradar a Deus. E por causa disso, começaremos a viver uma vida que reflete cada vez mais a obra divina de salvação em nós e através de nós, eu costumo dizer. Isso não significa que a salvação é pela fé e pelas obras, ou que nos manteremos salvos pelo que fizemos. Isso significa simplesmente que o nosso nascimento, nosso novo nascimento, isso fala em João 3, e a obra contínua de Deus em nossas vidas, também fala em Efésios 2, em Filipenses, garantirá que refletiremos as evidências, olha bem, então vai ter uma garantia, vamos ler aqui a outra página, ó, bem em cima, garantirá que refletiremos as evidências de sermos filhos de Deus como cristãos. Teremos grandes lutas contra o pecado e podemos até cair em pecados graves por algum tempo. Porém, se nascemos de novo, não poderemos permanecer em tal condição, mas nos arrependeremos e continuaremos a crescer em conformidade com Cristo. Isso é garantido porque Deus que começou a boa obra em nós, a completará. E que coisa linda isso, porque se dependêssemos de nós, o que seria, né, irmãos? O que seria de mim e de você? O próximo assunto aí, eu quero dar continuidade com vocês no próximo vídeo, é as evidências da conversão. Bem interessante. Nós temos a evidência da conversão aqui na página 25, na sequência, e depois nós temos os benefícios da salvação. Mas nós temos que entender algo que aprendemos aqui. Não é pelas nossas obras que somos salvos. Não é mediante a obras, mas é pelo que o Senhor fez por mim e por você. Então busque agradar a Deus nas suas atitudes, nas suas ações. Sabemos que a luta é difícil e é constante. E nós precisamos buscar Ele enquanto se pode encontrar. Por isso nós estamos aqui gravando vídeo após vídeo para falar desse livro aqui, que para mim é um livro muito bom, como eu sempre digo, para evangelizar, mas também para aprender, para poder estudar e para poder discipular alguém. Porque muitas pessoas não têm o conhecimento da palavra, não leem a Bíblia mais, e isso é muito triste. Que você possa buscar o Senhor, que você possa se debruçar nas Escrituras, você possa ter a sua intimidade com Deus. Deus busca isso. Verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então pensa nisso, medita, curte o vídeo, compartilha com alguém. Se você gostou, comenta. A gente está aqui para realmente crescer com Cristo, crescer no Senhor, através da palavra, através desse livro maravilhoso de Paul Washer. E eu acredito que Deus cada vez mais vai falar conosco. Então que Deus te abençoe nesse dia e até o próximo vídeo. Um abraço.